Alô, você! Querido Frei, nós estamos aqui para te desejar os parabéns. Olha só. Que o Senhor tenha muitos e muitos anos de vida. Que o Senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa, humilde, cativante, cheio desse entusiasmo, que o Senhor consegue transmitir isso para nós nas Santas Missas e para quem está assistindo em casa. Que o Senhor continue sendo, além desse sacerdote maravilhoso, abençoado, esse ser humano abençoado e maravilhoso. Muito obrigada por tudo que o Senhor fez por nós, por todos nós que estamos aqui e ainda continua fazendo. Deus te abençoe sempre na sua caminhada. Que Maria te proteja hoje e sempre. Deus abençoe. Feliz aniversário, Frei! Ô, gente linda, obrigado os amigos aí fiéis, são sempre conosco, todos os dias na missa. Obrigado, Glaucio, obrigado a todo o pessoal que a gente viu aí, meu Deus do céu. Estou muito feliz, viu? Muito obrigado pela surpresa, viu, gente? Eu venho aqui, vocês estão querendo me deixar sem graça, essa é a realidade, estão querendo me deixar sem graça aqui no programa, viu? Mas estou muito feliz, muito obrigado de coração, viu? É bom poder celebrar o aniversário, celebrar a vida, celebrar a amizade, e vocês fazem parte da minha vida, viu? Que Deus abençoe, viu? Doutora, vamos trabalhar, doutora. A senhora viu aqui, doutora? Oh, meu Deus do céu. Doutora, o José Alexandre Custódio Teófilo de Cascavel, mas lá no Ceará. Tem um Cascavel no Paraná, mas tem um Cascavel no Ceará. Obrigado, seu José Alexandre. Sempre que tomo leite, meu intestino fica preso. Gostaria de saber se é algum tipo de alergia. Pergunta o nosso amigo José Alexandre, doutora. Certo. José, geralmente os sintomas de intolerância à lactose, o intestino solta. É um pouquinho ao contrário, solta, dá gases. Então, vamos procurar outros motivos de intestino preso, vamos aumentar as fibras e, o mais importante, o consumo de água, que ajuda bastante. É importante a água, doutora? Bastante para quem tem intestino, para todos nós. E para quem tem intestino preso, mais ainda. Entendi. Doutora, aqui em Campinas, pertinho da gente, é a Marlene de Souza da Costa. Obrigado, dona Marlene, pela participação, pelo carinho, viu, dona Marlene? A filha de 3 anos da dona Marlene tem alergia. A médica passou, eu vou citar o nome do remédio, por respeito da dona Marlene, mas assim, serviu para a filha, viu? A médica passou hidroxina e predicin. Gostaria de saber se a pomada Tarzic, ela é correta nesse caso. E sempre quando a criança fica nervosa, volta a alergia nas juntas. Pergunta a nossa amiga Marlene sobre a filhinha de 3 aninhos, doutora. Certo. Dona Marlene, o tratamento com essa pomada está correto. Pela maneira como a senhora descreveu, já deu para eu entender um pouquinho que é de alergia de pele, aquela tal de dermatite atópica. Tem que procurar um médico, alergista ou dermatologista para ter as orientações certinhas dos cuidados de hidratação, de banho. E o alergista faz testes também alérgicos que dá para identificar o que é que está piorando a coceira na pele. Que muitas vezes ácaro está bastante relacionado com coceira na pele e às vezes existem alguns produtinhos que ando usando, sabão em pó, amaciante, algumas coisas que dá para orientar e também através de testes também. A nossa amiga Jane Terezinha de Florianópolis, Santa Catarina. Obrigado, Jane, que Deus te abençoe pela participação. Doutora, sempre sai na minha pele umas bolinhas com líquido dentro e elas estouram sozinhas e sempre estouram, fica a cor escurecida e depois com o tempo desaparece. O que pode ser? Jane Terezinha de Florianópolis, Santa Catarina, doutor. Esse tipo de alergia em pele, tudo depende onde ela está localizada, que tipo de relação que tem, que clima que com que tipo de medicação que melhora. Esse é o tipo de alergia que o médico tem que ver mesmo. Alergia de pele tem que ver, não só ver foto, para ver direitinho qual é o tipo. O especialista é um alergista, pode ser alergista, um dermatologista, os dois. Os dois ou um ou outro? Um ou outro. Aí se um reconhece que não é de sua área, encaminha para o outro. Doutora, a gente foi às ruas, aqui o povo tem vez, o povo tem voz, o povo pergunta. Meu nome é Solange e eu gostaria de saber o que é demografismo.
O que é dermografismo, doutora? Assim, vamos passear então pelo mundo aí, dermografismo, doutora. Bom, a Solange então já deve saber, por ela ter feito essa pergunta, Claro, que não né? é fácil para as pessoas saberem. Dermografismo é um tipo de urticária de pressão imediata. Você já viu aquelas pessoas que passam a mão no rosto, daqui a pouco já está um vergão? Ou carrega uma sacola de supermercado e daqui a pouco está um vergão ali? Isso é o dermografismo, que é um tipo de urticária. A urticária a gente investiga várias coisas, investiga doenças orgânicas, tireoide, rim, fígado, pede uma série de exames, a gente exclui medicações que às vezes as pessoas abusam um pouquinho, anti-inflamatórios, analgésicos que aumentam bastante esse tipo de urticária, aditivos alimentares, os conservantes, então é um tipo de urticária, dermografismo. Entendi. Doutora, vamos continuar aí, o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta aqui no Vídeo de Saúde. Meu nome é Evandro, queria saber se a alergia começa em qualquer idade ou desde a infância. E aí, doutora, pode ter alguma idade específica? A gente já viu que até em criança tem, né, doutora? Eu gosto dessa pergunta porque os pacientes... Eu sempre dou a mesma resposta. Se tiver algum paciente me assistindo, eles vão falar, ó, ela falou isso para mim. Fala, mas doutor, eu sempre tomei, eu sempre comi. Eu falo assim, mas é por isso que eu não atendo só bebê. Eu atendo todas as idades. A alergia, existe o nosso potencial genético, então tem crianças que já manifestam na infância, mas tem gente que tem aquele potencial, está escondidinho, mas só vem se manifestar na vida adulta. Isso que eu ia perguntar, por exemplo, a pessoa sempre comeu ovo, por exemplo, nunca fez mal. De repente pode acontecer, na altura da sua vida, ter alergia a alguma substância, proteína do ovo, doutor? Existe. Ou seja, a alergia adquirida com o passar do tempo? Tem sim. De alimentos, de medicações. Nunca teve e depois começou a ter? De produtos que sempre costumou usar, dermatite de contato. Então, existe de qualquer uma, tudo é possível. Então, a alergia desenvolve. Sempre não existe pra gente. Existe alergia olfativa? Em que sentido? Assim, tem gente assim, que não pode sentir o cheiro de um perfume do outro. Ah, não usa perfume porque perfume já irrita, deixa... Existe isso, doutora? Existe. Então, existe a rinite alérgica e existe a rinite irritativa. Ah, isso já é rinite. Já é uma rinite. Já é um quadro de alergia, né? Aí, a irritativa não é uma alergia, é uma irritação, que geralmente é clima, cheiro forte de cigarro, poluição e cheiros fortes que a pessoa usa nos produtos ou que a pessoa usa na limpeza da casa. Que é aquela pessoa que não pode com cheiro. E a alérgica, que é aí através dos testes, pó, poeira, pelos de animais, fungos, pólen. E tem que ter cuidado, né? A Regina Rodrigues Alves Ribeiro de Campinas, aqui pertinho da gente. Obrigado, dona Regina, Deus abençoe a senhora. Ela está com uma alergia e essa alergia produz, assim, caroço, né? Caroço com coceira, né? Carocinho com coceira. Quer saber se pode ser do frio ou outra coisa? Pergunta nossa amiga Regina, doutora. Essa pergunta foi bem geral, Regina. Esses caroços podem ser urticária, né? Ou não, tudo depende. Urticária é aquele tipo de alergia na pele que vem, some, caminha pelo corpo e menos de 24 horas já foi embora. Aí isso eu investigo algumas causas. Agora existem aquelas lesões, aqueles caroços fixos na pele que formam a descamação, 2, 3 dias, aí isso já é uma dermatite, geralmente dermatite de contato. Quando a gente avalia e faz essa diferença, cada um tem uma causa específica. Dermatite de contato é algum produto que você usa, essas urticárias que somem geralmente em 24 horas, aí a gente investiga tanto problemas orgânicos, como alimentos, como medicações. Existe, doutora Adriana, nesse sentido assim, por exemplo, todo mundo fala e tem que usar protetor solar, todo mundo deixar a pele, né, hidratada, né, tomar bastante água, que é o melhor hidratante, enfim. Mas tem os produtos de hidratação, enfim. Isso também produz, né, produz qualquer coisa, se não conhecer a pele. Alguns tipos de produtos podem gerar um quadro de inflamação, de alergia, hein? Sim, e às vezes até os cremes hidratantes hipoalergênicos, porque em geral os cosméticos sempre tem um pouquinho de álcool, uma substância derivada do perfume. Então, se a pessoa não está se dando bem, até com creme hipoalergênico, a gente faz um teste de contato, testa várias substâncias no dorso do paciente e dá para a gente identificar qual que é o nome do produtinho que a pessoa tem que começar a olhar nos rótulos e não usar mais aquele produto. Por isso que é importante, sim, fazer o teste, conhecer a pele, conhecer o tipo, o pH, tudo isso influencia. Sim, cada paciente é um. Doutora, aqui de Valinhos, olha a nossa amiga Paula Caroline Bento Santos. Obrigado, Ana Paula, Deus abençoe.
O filho tem uma alergia na parte de trás da coxa. A médica classificou como dermatite comum. Passou uma pomada e só. Mas isso é desde os 4 anos e hoje ele está com 9 e continua a mesma coisa. Poderia ser relacionada à rinite alérgica ou algum medicamento, algum alimento? Pergunta a nossa amiga Paula, doutora. Oi, Paula. Esse local de alergia geralmente é de dermatite, pode ser uma dermatite atópica, uma dermatite de contato, o teste nos ajuda a auxiliar. Mas uma coisa que eu gosto de comentar também, que essa é uma região de que o paciente senta no assento sanitário. Então, ficar de olho nos produtos que anda usando no assento sanitário também, se está usando produtos de cheiro forte, água sanitária, reduzir isso, mas ter a avaliação direitinho com o especialista, hidratar e identificar o que é que pode estar acontecendo. Muito bem, doutora, vamos trabalhar de novo, eu vou convidar a senhora para se levantar. Temos mais algumas telas, assim, tipos de alergias na pele. Esse é o comentário aí que a doutora Adriana vai nos fazer assim. Doutora, por favor, tipos de alergia na pele. Tá, então nós temos a urticária. A urticária são aquelas placas vermelhas que aparecem e parece vergão, picada de mosquito. E parece que elas estão caminhando pelo corpo, em menos de 24 horas somem. Essa urticária, então, é o que a gente comentou, pode ser medicação, pode ser alimentos, tudo a gente tem que identificar a causa. Pode ser alguma doença orgânica também, até tireoide desregulada pode ser uma causa. Tem que lembrar que a alergia é um processo, é uma reação, né? De que alguma coisa está errada. Alguma invasão no corpo que o organismo está respondendo, né, doutora? Isso, que alguma coisa está errada. Pode ser alérgico ou pode ser uma doença orgânica, que às vezes eu identifico uma doença orgânica e não uma alergia. O que é uma doença orgânica? Só para a gente esclarecer. Uma doença que não tem nada a ver com alergia. Então, eu já peguei urticária por conta de uma tireoide, um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo. Aquelas doenças reumatológicas, lúpus, artrite reumatoide, já se manifestou como uma pista urticária. Entendi. Outra. Angioedema são os inchaços, então quando parece que está deformando até a boca, o olho, isso geralmente então acontece depois de um certo ou alimento ou medicação. E às vezes medicação pode ser um pouquinho mais tardio, de alguma medicação que tomou 1, 2, 3, 4 dias atrás. Eu conheci uma pessoa, doutora, assim, que de repente trabalhando no jardim, uma picadinha de uma aranha, olha, aranha quase que inofensiva, mas já a pessoa ficou toda... Existe também esse tipo de reação alérgica diante de algum inseto, de algum... Isso é importante. Já estava esquecendo de comentar. Existem, então, os principais são formiga, abelha e vespa. E eles podem apresentar todos aqueles sintomas que eu falei, freio, urticária, inchaço, falta de ar, risco de vida. Entendi. Risco de vida também, então incha também. Nesse caso, tem que pegar a pessoa e levar direto no pronto-socorro? Ou eu posso ter alguma coisa em casa, uma compressa para fazer imediatamente? Como é que é? Esse tipo, direto no pronto-socorro. Mas, quando passa no especialista, a gente passa um plano de ação. É o que fazer se você inchar, começa com tal medicação e vai caminhando, vai indo para o pronto-socorro. Mas a pessoa já pode começar se medicando, porque às vezes até você chegar no pronto-socorro 20 minutos, esperou abrir a ficha, tudo, né? Então, a pessoa já pode ir se medicando de acordo com o tipo de reação, ela já recebe a orientação no consultório. Entendi. Que mais, doutora, então? Dermatite de contato, que são alergias de contato, como o próprio nome diz, a produtos. Então, pode ser um cosmético, pode ser um produto de limpeza, pode ser o comum de mulheres, né? Esmaltes e às vezes a alergia não dá na unha. Às vezes dá onde a pele está mais sensível, rosto, sobrancelha, pálpebra. Então, esse a gente tem teste que identifica. Dermatite atópica, a gente fala que é o primeiro sinal da marcha do alérgico, existe a marcha do alérgico. Então, às vezes, muitos bebês já começam com dermatite atópica, que é aquele grosseirão no rosto, na face extensora, que a gente fala das pernas, dos braços. Em adultos, crianças maiores também são mais nas dobras, então nas flexuras dos braços, das pernas, do pescoço. Chega a sair ferida, alguma coisa assim? Sai ferida, dependendo, coça bastante, fica grosso, sai ferida, pode minar a água, pode infectar, pode precisar de antibiótico, sair pus, ficar marcado a pele. Então, tem que tratar também. Mosquito, né? Picada de mosquito é muito comum nos pequenos, né? É uma reação irritativa do organismo que com a idade costuma melhorar. Então, tem crianças que recebem picadinhas e some rápido, passa pomada. Mas tem outras que aparecem bolhas, tem vezes que essas bolhas infectam e que precisam tomar antibiótico. Está aí também a nossa campanha de evitar aí o acúmulo de água, né, em recipientes em casa, porque daí tem outros tipos de mosquitos, dengue, chikungunhas e por aí vai. Então aí está a nossa dica para você, viu? Certo. Doutora. E a dermatite seborreica não é uma alergia, mas é muito comum do pessoal vir procurando. O que é a dermatite é a famosa caspa
Caspa. É a ok. famosa caspa. O importante é dizer para a gente não tratar só com shampoo de mercado. Entendi. A gente precisa usar shampoos geralmente com medicação que a gente prescreve, passa em farmácia, forma aquelas casquinhas, carocinhos ou caspa, aquele cabelo que não para de coçar, só que muitas vezes pode acontecer também nos homens, né? Na sobrancelha, Entendi. na barba. Pode acabar dando um pouquinho mais de lesão no rosto nas áreas mais oleosas, nesse É suco tipo assim, tá aqui. desbotando, tá tirando camadinhas da pele, é isso? Isso, camadinhas, aquelas crostinhas amareladinhas. Agora, doutora, assim, é comum, por exemplo, estamos num período de baixas temperaturas, enfim, geralmente a gente gosta de tomar um banho mais quente, enfim, e banho mais quente, a tendência é ressecar a pele, né? Sim. Isso também pode desencadear uma reação alérgica? Pode deixar a pele mais ressecada e a pele ressecada pode ser o único motivo de uma coceira no corpo todo. E a porta de entrada de outras... né? Começou a coçar, você leva infecção através da unha, pode virar infecção, aí vira um ciclo vicioso, uma coisa indo Então, o que é ideal? Assim, a maneira tomar do um banho banho. morno... Tomar ou o banho Se morno. hidratar depois. Então, nunca quente pelando. Uma coisa bem importante, sabonete, não é certo a gente ficar usando demais. Sabonetes são para aquelas regiões de cheiro forte que estão sujos. O resto, nem bucha, jogou uma água rapidinho, saiu do banho, já passa E se de tomar leve. 2, 3 vezes o banho ao dia, nada de usar, repetir sabonete para todo lugar. Não, preferi o sabonete um banho só. entendi. Saiu do banho, hidratação, mas não esses hidratantes com muito cheirinho, deixa esse para ocasiões especiais, Frei. Entendi. Hidratantes hipoalergênicos mais neutros no dia a dia. Entendi. Mais uma tela aí? Temos mais uma tela? Frei Rinaldo, muitas felicidades. Temos. Pedimos a Deus que te dê muita sabedoria nesse dia e agradecemos pelo dom da sua vida. Alô, você. Parabéns, Frei. Bastante saúde, paz, felicidade. Que o senhor continue sendo essa pessoa maravilhosa. Beijo. Alô, você! Frei, estamos aqui em nome da Caravana da Vida para te desejar um feliz aniversário, para te dizer que nós somos muito felizes de participar desse seu projeto, que nós sabemos quantas pessoas você ajuda, quanto você faz de bem para todas as pessoas na missa. Em nome de todas, estou aqui para te desejar um feliz aniversário, que esses anos se multipliquem cada vez mais, que você é muito abençoado, que Deus te dê muito mais saúde ainda, muito mais força nessa sua missão. Fica em paz, nós todos te desejamos feliz aniversário, Frei! Obrigado, minha gente, obrigado. Tá aí a assinadora aqui, obrigado, gente, em nome de toda a equipe da Caravana. Esse esforço que sempre faz todos os meses, me acompanhar nas missas de saúde que a gente faz. Obrigado de coração, você sabe do amor, do carinho, do afeto que eu tenho por cada um de vocês. Nosso muito obrigado, viu? Mais uma surpresa, vamos para o intervalo, gente, vamos tentar assimilar isso tudo, né? E aí temos muito mais temas sobre alergias hoje aqui no Vídeo de Saúde. A gente volta já só para você.